Boa noite. Na última terça-feira, dia 6 de setembro, um adolescente de 13 anos morreu em São Paulo, vítima da gripe H1N1. Em Pernambuco, uma mulher de 42 anos também morreu com a doença 3 meses atrás. Ao todo, o Brasil já contabiliza mais de 200 vítimas fatais. Com sintomas semelhantes ao da gripe comum, a doença também é transmitida de pessoa a pessoa, o que eleva bastante seu poder de contágio e dificulta o rápido diagnóstico. Apesar de não falar em epidemia, as autoridades sanitárias estão em alerta, uma vez que o número de ocorrências registradas em 2013 já é 4 vezes maior do que a quantidade de casos notificados em todo o ano passado. O que é, quais os sintomas e como se prevenir dos vários tipos de gripe é o que vamos discutir hoje no Opinião Pernambuco. Para o debate, convidamos a professora titular de doenças infecciosas da UFPE, Vera Magalhães, e o infectologista do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, Vicente Vaz. A gente também convidou a Secretaria de Saúde de Pernambuco, mas infelizmente não puderam participar. A gente lembra que você pode entrar em contato com o programa para fazer perguntas, comentários, sugestões através do e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3423-6836 ou ainda pelo Twitter @opiniãope. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Muito obrigada pela presença. Eu queria começar esse programa, eu acho que talvez com um ponto mais polêmico quando a gente fala de gripe, que é diferenciar o que é gripe, o que é resfriado, o que é rinite alérgica, o que caracteriza realmente uma gripe. Acho que a doutora Vera pode começar. Bem, o resfriado é um quadro mais leve, geralmente só os sintomas respiratórios, sem sintomas gerais, sistêmicos, sem febre. Já na gripe, muitas vezes o quadro dominante inicial são exatamente os sintomas sistêmicos. O paciente tem mialgia, tem febre, tem prostração e depois é que surge geralmente a tosse, a dor de garganta. Mialgia e a seria coriza, conhecida dor no corpo, né? Dor muscular. Muitas vezes a gripe mesmo começa com esses sintomas sistêmicos. Então é um quadro bem mais grave do que o resfriado, que caracteriza por coriza, dor de garganta, mas sem febre, sem mialgia, sem prostração, sem sintomas gerais. A gente pode dizer que com um resfriado a pessoa não fica tão acometida de forma a precisar faltar ao trabalho, a não fazer suas atividades comuns. Vai espirrar, vai ter um pouquinho de coriza, pode ter um pouquinho de garganta, mas nada que atrapalhe a rotina diária. No resfriado geralmente é assim. Doutor Vicente, e a diferença entre os vários tipos de gripe? Quais são e o que caracteriza cada uma delas? Olha, quando a gente fala em gripe, a gente está falando isso que Vera falou. O paciente com gripe, ele se sente doente. O resfriado, o paciente faz tudo, mantém a vida normal. O paciente com gripe, não. Ele tem isso, início súbito, muitos sintomas, dor de cabeça. E as gripes normalmente são causadas por influenza A ou B, mas não importa qual o tipo de influenza que está circulando no momento. Os sintomas são iguais, mais intensos ou menos intensos, dependendo da agressividade desse vírus. Isso muda com as estações, mas o vírus sazonal, em geral, ele produz quadros clínicos muito parecidos e é impossível você distinguir qual o tipo de influenza que está circulando, baseado só nos sintomas clínicos. Então a gente pode dizer que entre a gripe que a gente chama comum e a gripe que a gente conhece por H1N1, não há basicamente muitas diferenças, seria isso? Não há nenhuma diferença. O problema é que o H1N1, quando ele surgiu, ele acometeu pessoas mais jovens, não é? Ele acometeu, assim, houve óbito em gestantes. Nas outras H2N2, H3N2 também havia no H1N1 sazonal, porque já existia um H1N1 sazonal, circulante. Então, quando surgiu em 2009 a pandemia, então houve óbitos em populações que normalmente não eram as mais atingidas, havendo inclusive óbito. Então, pessoas jovens, rígidas e principalmente as gestantes. Então, elas foram acometidas com maior frequência. Mas agora, esse H1N1 pandêmico, ele já tornou-se também endêmico. Então, hoje circulam pelo menos 4 vírus, o H1N1 sazonal, o H1N1 pandêmico, o H3N2, o H2N2 e o B. São esses 5 que causam a maior parte das gripes.
Ô, doutora, e assim, em 2009 a senhora está dizendo que ele começou a matar pessoas que geralmente não morriam de gripe. Não morriam de gripe. E já se sabe por que isso aconteceu? Ele ficou mais forte? Não, exatamente porque essas pessoas não tinham resistência a ele. As pessoas mais velhas, que são tradicionalmente o grupo de risco, não é? As pessoas mais idosas, acima de 60, 65 anos, elas já teriam alguma resistência ao H1N1. Esse pandêmico, não que ele já existisse, mas já existiam antígenos semelhantes em outros surtos de gripe, anteriores a 1960, 1957. Então já havia Então não casos. é um vírus novo? Não, ele foi um rearranjo, tá certo? Porque existe, o vírus da gripe, ele tem a capacidade de se rearranjar, de se rearrumar geneticamente. É por isso que a vacina deve ser anual. Porque de ano a ano ele se modifica. Só que pode haver grande modificação, que se chama shift antigênico. Então foi isso que aconteceu exatamente com o H1N1 pandêmico. Então quando acontece isso, surge um novo vírus e daí as pessoas, de uma forma geral, não estão imunes. E não existe vacina também disponível assim que ele surge. Então as pessoas tornam-se mais suscetíveis ao aumento do número de casos. Mas é importante frisar que antes da pandemia de 2009 pelo H1N1, existiam mortes por gripe. As mortes não ocorreram só a partir de 2009. Então, anualmente, há centenas e milhares de casos de morte por gripe. Então, no caso, elas só mudaram de faixa etária, a gente pode dizer assim, e aumentaram em número devido a essa falta de imunidade das pessoas. No momento inicial. Nesse momento inicial. Foi preocupante, mas depois, agora já está no momento de arrumação. Então, a gente continua, a gripe ainda continua sendo um problema, principalmente para as pessoas de grupo de risco, de desenvolvimento de complicações, que são os idosos, não é? As pacientes com doença pulmonar, doença cardíaca, os nefropatas. Então, existem as gestantes, o obeso mórbido. Então, existem os grupos de maior risco de complicação. Doutor, a gente viu que, pelo menos eu estava lendo, e várias notícias dão conta de que os números de casos notificados esse ano são bem maiores do que os que foram registrados no passado. Por que isso está ocorrendo? As pessoas estão menos imunes? É o clima? O vírus já tomou outra forma? Eu acho que é uma mistura de vários fatores. Um dos fatores é o clima. O inverno mais rigoroso provavelmente vai ter vírus circulando e atingindo pessoas com mais intensidade. Isso acontece no hemisfério norte. Nos Estados Unidos, normalmente, todo ano há 34 mil óbitos, em torno de 30 mil óbitos por gripe, porque tem invernos mais rigorosos no hemisfério norte, de uma forma geral. E aqui no nosso país nós tivemos neve, né? Alguns locais com temperatura frequentemente abaixo de zero. Um outro fator é a circulação dos vírus. As pessoas viajam cada vez mais e isso traz circulação. A gente teve a Copa das Confederações, o Brasil é um destino turístico e, na verdade, há alguns fatores que fogem à nossa explicação, porque o vírus, como o Vera falou, ele tem uma capacidade de mutação que é anual. É por isso que as vacinas precisam ser renovadas todos os anos. Mas a capacidade de mutação confere uma variabilidade na agressividade deles. Nós podemos ter temporadas de influenza sazonal, essa gripe que a gente tem todos os anos, com mais óbitos, ou temporadas com menos óbitos, e, obviamente, a questão da vacinação, da cobertura vacinal, além dos outros fatores, influencia muito no impacto que essas infecções terão sobre a população em geral. E como está a nossa cobertura vacinal hoje? Eu não sei. Vocês que trabalham no serviço público, como é que vocês estão vendo essa questão? O serviço público está com acesso aos remédios para tratar esses tipos de gripe? Eu gostaria de falar sobre isso. Então, o acesso não é fácil. Então, gripe tem tratamento. É importante que as pessoas saibam disso, porque eu já vi, inclusive, colegas dando entrevista dizendo que gripe não tem tratamento. E, pelo contrário, tem tratamento específico e as pessoas de grupo de risco de complicação, como as pessoas acima de 60 anos, as crianças abaixo dos 2 anos, as gestantes, principalmente os pacientes com doença cardiopulmonar crônica,
Então, imunodeprimidos, pessoas que fazem corticoterapia. Então, essas pessoas são consideradas de grupo de risco de complicação. Então, elas, assim que surgem os primeiros sintomas de gripe, elas devem procurar assistência médica para que seja prescrita medicação antiviral. Elas têm indicação formal de fazer uso do chamado Tamiflu ou Oseltamivir. Então, aqui, nós, desde 2009, foram retirados do mercado e essas medicações foram restritas ao serviço público, só que o acesso é muito difícil. Existem hoje hospitais, tá certo, que tem esse Oseltamivir, mas assim, nem os médicos sabem, tá certo, nem assim, os pacientes também. Então, é difícil, deveria ser ambulatorial, deveria estar em farmácias populares, entendeu? Distribuídas. Por que foi retirado do mercado? Não é sei. perigoso o remédio? Não, as pessoas alegavam que poderia haver resistência. Então, só para dizer, hoje, nos Estados Unidos, onde existe amplamente o uso do Tamiflu, que é como eu falei, nessas indicações formais, resistência todo quer médico dizer que o prescreve. vírus poderia passar a ficar resistente ao remédio. Eu vi através da imprensa que haveria essa justificativa. Foi dada até pelo ministro Temporão na época. Mas assim, quase 100% desses vírus ainda hoje são sensíveis ao Oseltamivir. Então, não houve desenvolvimento de resistência. E aqui a gente pode dizer que não houve porque não houve uso. Mas fora do país, onde a indicação é formal, é corriqueira, também não houve desenvolvimento de resistência. Então, não existe, para mim, uma justificativa. Eu acho uma negligência os pacientes que são de alto risco de complicação não terem acesso a essa medicação. E muitos desses casos que você falou que teve 4 vezes o aumento, eu lhe garanto que há uma subnotificação. Porque eu já vi várias pacientes com ter um infarto, mas depois, antes do infarto, teve gripe, teve pneumonia e depois um infarto, principalmente idosos. E aí, ninguém lembra da gripe. Morte... Ninguém lembra, não chegou a morrer, mas ninguém lembra da gripe. Pneumonia. Então, entender que quando há uma pneumonia, geralmente essas pessoas, muitas vezes, têm uma gripe que antecedeu. Então, a complicação da gripe é a pneumonia. Então, os casos devem ser porque muito não estão mais. fazendo uso do Tamiflu, não estão. Eu estou dizendo a você, eu mesma sou defensora do Tamiflu exatamente porque é uma indicação formal, isso já está consagrado na prática médica e não consigo que meus pacientes tenham acesso a essa medicação com rapidez. A questão da cobertura vacinal, ela tem melhorado. Ela enfrentou, no Brasil especificamente, uma resistência grande por parte da população em todos os níveis, com relação ao fato de ser uma vacina nova que os idosos não assimilavam muito bem e não aceitavam muito bem. A vacina dos idosos e que produziam efeitos colaterais e que as pessoas adoeciam pela vacina. Achavam que adoeciam, né? Isso não existe, que não acontece. Na verdade, a vacina tem um perfil de segurança bom. O que eu li é que as gestantes também não estão tomando a vacina com medo do que a vacina possa causar ao bebê. Seria o grupo que menos vem sendo atingido pela cobertura vacinal. E isso já há estudos que comprovam que não há problema algum, não é isso? Não, a vacina tem um perfil de segurança muito elevado, na verdade. O problema da vacina é que, no mundo inteiro, é que a vacina tem uma eficácia muito variável e, às vezes, muito baixa. E uma característica que todas as vacinas têm e que ainda não pôde ser resolvido pela ciência é que as vacinas funcionam muito bem em quem menos precisa. Por exemplo, se o imunocompetente toma uma vacina, ele vai ter uma resposta vacinal ótima. Mas o imunocompetente é a pessoa que está bem, com a pessoa imunidade que tá boa. Isso é certo. ótimo para a criança. Isso funciona muito bem em criança. Aquela criança saudável toma vacina, vai ter uma resposta vacinal muito boa e a poliomielite foi erradicada dessa forma. Mas as pessoas imunocomprometidas, e o Brasil tem um bom programa de imunização para imunocomprometidos, quer dizer... Que é o chamado grupo de risco. Os grupos de risco todos, pacientes em quimioterapia, pacientes com AIDS, pacientes cardiopatas, tem vacina acessível e a vacina de gripe, juntamente com a vacina antipneumocócica, não são vacinas baratas, mas tem. No Oswaldo Cruz funciona um centro de referência para isso. Isso tem mudado com o tempo. Eu trabalho muito com pacientes soropositivos e os meus pacientes soropositivos
para o HIV, né, os pacientes que têm o vírus ou que têm a doença já, eles aceitam cada vez melhor o fato de que a vacina tem que ser tomada. Uma coisa muito importante é que também não é observado é a questão dos profissionais de saúde. Muitos profissionais de saúde também, isso também é no mundo inteiro, não é só aqui, tem resistência com relação a tomar a vacina. E é muito importante que todos os profissionais de saúde tomem a vacina, porque normalmente eles são imunocompetentes, vão ter uma boa resposta vacinal. E a resposta vacinal dessas pessoas é fundamental, porque um médico, ou uma psicóloga, ou um fisioterapeuta atende muitas pessoas durante o dia. E a pessoa pode transmitir o vírus da gripe mesmo antes de aparecer o primeiro sintoma. Então, no período de incubação, 24 horas antes, já pode haver transmissão. Então, vacinar os profissionais de saúde é uma medida simples, deveria ser uma rotina, mas ainda há muita dificuldade para isso. Eu gostaria só, concordo plenamente com o que Vicente falou, e eu gostaria só de dizer que o vírus é inativado da vacina. Então, muitas pessoas tomam a vacina e gripam, e acham que foi a vacina que provocou a gripe. Sim. Então, para que haja realmente uma resposta vacinal, geralmente são 14, 15 dias. Então, o que é que acontece? A pessoa toma a vacina, 5 dias depois gripa. Mas não quer dizer que foi a vacina que provocou. É apenas coincidência. Geralmente, quando a pessoa vacina, já está havendo uma transmissão da gripe. Não é? Então, muitas pessoas gripadas. Então, as pessoas estão no período de incubação, muitas vezes, quando se vacinam, ou tem uma aquisição do vírus logo depois da vacinação e acham que foi a vacina que transmitiu. Mas a vacina não transmite gripe. Isso a gente devia deixar muito claro. Vera, ocorre mais frequentemente até, as pessoas tomam a vacina e em seguida têm um resfriado. E as pessoas confundem com muita frequência gripe e resfriado. Então acham que tiveram resfriado, os sintomas de coriza, congestão, obstrução nasal, uma dorzinha de garganta, acham que estão gripados porque acabaram de tomar a vacina e, na verdade, estão tendo um resfriado comum que todos nós teremos vários durante o ano. Eu vou pedir um minutinho a vocês, quero falar mais sobre isso depois, mas a gente precisa fazer um intervalo. A gente lembra que você pode participar do programa enviando perguntas, comentários, sugestões para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, para o telefone 34236836 ou ainda para o Twitter, @opiniãope. A gente volta já já. O Opinião Pernambuco está de volta e hoje discutimos gripes. Participam do programa a professora titular de doenças infecciosas da UFPE, Vera Magalhães, e o infectologista do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, Vicente Vaz. A gente lembra que a gente também convidou a Secretaria de Saúde de Pernambuco, mas eles não puderam participar. A gente já tem algumas perguntas do nosso público. Arlete, de Porto de Galinhas, ela pergunta como se contrai a H1N1 e qual é o grupo mais vulnerável? De certa forma, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas didaticamente, como é que a gente pega uma gripe? É só de pessoa a pessoa? É só em momentos de clima mais propenso? Como é essa cadeia de contágio, doutor? A forma de contaminação é de pessoa a pessoa. É quando a pessoa aperta a mão da outra e leva a mão à boca, ou leva a mão ao nariz, aos olhos. Então, a pessoa doente com gripe, a gripe é facilmente transmissível, mas algumas medidas podem dificultar muito essa transmissão. Quais são? Uma delas é usar lenço descartável, a outra é não tossir no ambiente sem proteção com um lenço descartável. E a mais importante, se você está gripado, não saia de casa, não visite pessoas em hospital, não vá para o trabalho. Essa é uma coisa difícil de você conseguir convencer as pessoas e os empregadores, né, e os próprios médicos também trabalham doentes, porque as pessoas acham que é uma doença menor, que é uma doença desimportante. E gripe não é uma doença desimportante. Mas o mais importante de tudo, lavar sempre as mãos. Então, a lavagem de mãos talvez seja a arma mais eficaz para evitar a contaminação.
E aí, é qualquer lavagem ou tem que ser uma lavagem especial, doutor? A lavagem com água e sabão, uma boa lavagem de mão com água e sabão previne muitas doenças, não é só gripe não. Ok. Enilde, de Jaboatão. Meu marido tem uma coriza constante e é diabético. Essa coriza aumenta quando ele come pimenta. Qual o motivo disso? Pode ser algo mais grave? Eu aproveito a pergunta da Enilde, eu peço para a senhora responder, mas também pergunto, qual a relação entre doenças persistentes como a rinite alérgica e casos de gripe, doutora? Olha, a rinite alérgica, como o nome está dizendo, então a base dela é a alergia. Então, não é um vírus que causa a rinite alérgica. A pimenta, certamente, nesse caso, entra como um irritante adicional. Então, uma pessoa que já tem uma rinite alérgica, já tem a mucosa sensível, ainda, quando com pimenta, certamente irrita. Agora, as pessoas que têm realmente secreção constante, pode ter uma suscetibilidade maior a infecções respiratórias, seja pelos vírus da gripe, seja por vírus também de resfriado, etc. Então, uma coisa se complica com a outra. Então, quer dizer que o marido dela não deve ter nada grave, Não, só é rinite. porque a pimenta Agora, rinite, irrita. só lembrar, se a pimenta irrita, ele já deveria evitar a pimenta. E rinite alérgica tem cura também. Ele poderia procurar um alergologista, porque existe cura, não, existe controle. Eu falei em cura, controle. Tá certo? Com corticoide nasal, ele poderia fazer algumas medidas para aliviar, não é, esse sofrimento dele. Doutor, o senhor falou em lavagem das mãos, limpeza das mãos. Uma coisa que me veio à cabeça, a questão do álcool gel, que muita gente, principalmente nos surtos de H1N1, andou com álcool gel na bolsa, passando álcool gel de momento em momento. Surte algum efeito? É realmente eficaz? O álcool gel é um ótimo desinfetante, um antisséptico muito eficaz e substitui lavagem de mão. O álcool gel a 70% é usado em hospital, com sucesso no sentido de limpar as mãos. A limpeza das mãos pode ser feita várias vezes com álcool gel, 2, 3 vezes, antes de uma nova lavagem de mãos. A lavagem de mãos deve ser feita toda vez que você tiver contato com secreção, por exemplo. Aí não adianta álcool gel. Se você espirra na sua própria mão, você tem que lavar a mão depois disso. Não adianta E isso usar não álcool só gel. se já estiver gripado, né? Mesmo que a pessoa esteja bem, saúde em dia. A lavagem de mãos é um hábito essencial de saúde que nunca é demais ser lembrado. É preciso que as escolas levem isso sempre em consideração, no sentido de educar as crianças a lavar sempre as mãos, porque isso vai prevenir um sem número de doenças. Aí, ainda na questão prevenção, o senhor falou que o inverno é o período em que as gripes se tornam mais epidêmicas, enfim. Qual é a relação? Muitas mães evitam de deixar a criança sair no sereno, botam muito agasalho para não levar vento. Existe relação verdadeira entre frio, entre vento, entre sereno e gripe, ou isso é mito, doutor? Não, existe uma relação. É possível que você tenha exposto a extremos de temperatura, você enfraqueça momentaneamente seu sistema imunológico e possa estar susceptível a infecções. A questão do frio, do inverno, dessa sazonalidade que tem a gripe, tem muito a ver com a aglomeração. No inverno, as pessoas tendem a se aglomerar mais, tendem a frequentar ambientes fechados e isso favorece a transmissão da doença. Muito mais do que o frio, do que qualquer... Muito mais do que o frio. Isso. Sorvete, água gelada. Não, isso aí é mito. Isso é mito. A questão da temperatura extrema vai ser agressiva para algumas pessoas. Tem gente que vai ser muito sensível a qualquer temperatura extrema, principalmente frio, mas isso não aumenta a transmissibilidade nem a agressividade de uma infecção viral como gripe, nem mesmo resfriado. Lúcia, do Hipódromo. Ela diz, minha filha tem lúpus. A gripe pode oferecer maiores riscos nesse caso? Ela pode se vacinar? Ela deve se vacinar e ela deve tratar em caso de gripe. Então, se ela apresentar os primeiros sintomas de gripe, ela deve procurar o médico para fazer uso do Tamiflu. Outra pergunta, doutora. Nas primeiras 48 horas. Pronto, que tem a ver. Como saber em que momento a gente que está gripado deve saber? Está na hora de não só ficar no chazinho em casa, na água, mas de procurar um médico. Se a pessoa tem alguma dessas doenças
que predispõe complicação de gripe, que a gente já colocou, ela, no início do quadro gripal, mesmo um quadro leve, deve procurar o médico para fazer uso da medicação, porque reduz as complicações e a mortalidade pela doença. Agora, mesmo pessoas rígidas, que têm um quadro muito grave, então existem pessoas que não têm nenhum desses fatores predisponentes para a complicação, mas apresentam um quadro grave de gripe, com prostração, com febre. Então, essas pessoas também devem fazer uso da medicação. Existe um tempo limite em que a pessoa deve dizer, não, isso é uma gripe normal, vai passar, vamos supor que eu não tenho nenhum problema desses, eu não sou do grupo de risco, estou com uma gripe e há 3 dias tenho febre. Existe um tempo limite em que esses sintomas devem desaparecer? Não, febre geralmente dura 5 dias na gripe, em torno de 5 dias, 3, 5 dias. Então, isso é o esperado. Então, se a pessoa tem uma gripe, mas não está com complicação com asma, não está com um quadro grave que realmente impossibilite de se alimentar. Então, é uma gripe, mas é uma gripe que a pessoa, como é rígida, não está tendo nenhuma complicação. Então, é tomar bastante líquido, a pessoa aí deve fazer isso, não precisa fazer uso da medicação antiviral. E, certamente, vai se curar espontaneamente. Agora, existem alguns sinais de complicações, mesmo nas pessoas rígidas. Então, se você, depois do 5º dia, 6º dia, ainda continua com febre, teve uma melhora, tem uma melhora dos sintomas respiratórios, aí volta a ter uma piora, com tosse persistente. Então, aí pode pensar numa pneumonia como uma complicação da gripe, que a pneumonia é uma das principais complicações da gripe. Complementando só isso, um dado essencial para gravidade é falta de ar. Se você, em qualquer momento, você acha que está gripado ou resfriado, não importa, e você apresenta falta de ar, você deve procurar um hospital. A questão da febre, se a febre durar mais de 3 dias, você talvez não precise procurar um hospital, mas você vai precisar procurar um médico. Então, mais de 3 dias de febre, procure um médico. Se você tem falta de ar em qualquer momento, procure um hospital. Falta de ar já indica uma complicação. É uma das complicações que pode ser a pneumonia ou pode ser já o início de uma insuficiência respiratória, né? A síndrome de angústia respiratória aguda. Quando o senhor diz procure um hospital e procure um médico, qual seria a diferença para a pessoa que depende da rede pública, por exemplo? Na rede pública, você vai procurar um PSF porque você está com febre, mas você se sente bem. Mas se você está com falta de ar, você tem que procurar uma emergência. Uma emergência. Uma UPA ou uma emergência. É um sinal de alerta de gravidade para a gripe. Então, uma pessoa gripada realmente com falta de ar, mas assim, nem toda gripe vai levar a uma falta de ar. A maioria não A vai maioria levar. não vai levar. Então, tosse, uma coisa também que eu acho interessante, que muitos colegas fazem antibiótico, porque se o paciente está com 1 semana de tosse, já faz antibiótico achando que tem infecção bacteriana associada. Isso não é. A gripe viral, a doença viral mesmo, pode levar a uma tosse mais prolongada. E é descrito isso. Mais prolongada por quanto tempo? Por mais de 7 dias, 10 dias, você pode ter tosse sem ser uma complicação infecciosa. Agora, se tem uma febre, se você vê o paciente que está piorando, está entendendo? Então, tem alguns parâmetros que a gente utiliza. Aí você deve fazer uma investigação, assim, pensando numa doença bacteriana associada. A doutora falou que o Tamiflu, que é o medicamento mais usado no caso de gripe, está meio que em falta na rede pública de Pernambuco. O acesso não é fácil. Como esses pacientes que chegam hoje se queixando de gripe, esses pacientes que estão no grupo de risco, estão sendo tratados hoje aqui nos hospitais públicos? Eu concordo com Vera, o acesso ao Tamiflu é difícil, mas lá no Hospital Oswaldo Cruz existe esse acesso. Existe uma farmácia ambulatorial que funciona durante o horário comercial, nos dias de semana, e nos finais de semana existe um plantão na triagem do isolamento adulto. Mas, e qualquer médico com a receita em 2 vias pode prescrever o oseltamivir, né? Que é a droga antiviral, anti-influenza por excelência, é uma droga com eficácia comprovada para essas circunstâncias em que Vera já falou, e vai ter sua medicação dispensada sem nenhuma burocracia, na verdade. Houve uma tentativa, por causa dos erros que Vera já apontou em 2009, houve uma concentração na mão do governo do estoque de drogas, e elas tiraram as drogas do mercado,
havia um receio de o uso abusivo das drogas, mas a medida do governo terminou sendo contrária aos interesses da população mesmo. Eu acho que essa crítica é totalmente pertinente. Mas agora houve uma tentativa do governo federal de desburocratizar, mas continua sendo difícil conseguir o Tamiflu. O Oswaldo Cruz tem essa droga disponível, mas isso deveria estar na ponta, como o Vera disse, deveria estar acessível ao médico do programa de saúde da família. Você do grupo de risco está com sintomas de gripe, porque isso tem que ser fornecido preferencialmente nas primeiras 48 horas. Mas funciona também, já há dados que mostram eficácia além das primeiras 48 mas horas. Preferencialmente antes. A Até, né? eficácia maior vai acontecer nas primeiras 48 horas. Jailton do Cabo, ele diz, tem uma bebê de 1 ano e 10 meses e ela está com coriza, espirrando e com febre. Isso seria uma gripe ou resfriado? Com crianças, doutora, como é que trata? Deve ficar mais... Crianças abaixo de 2 anos, atento. elas têm maior risco de complicação também. Então, eu acho que se ela está com febre, porque febre já mostra que não é resfriado, então deveria procurar um pediatra. Uma coisa que eu acho muito interessante, doutor, é a gente pensar que hoje a gente já bem perto da cura do câncer, da cura do vírus da AIDS, algumas pessoas, e muitas, como o senhor disse, nos Estados Unidos são 34 mil casos em média anuais, morram de gripe. Por que isso acontece ainda? Porque não tomam medicação, é um dos motivos. As pessoas demoram a procurar o médico quando chegam no hospital. Olha, é porque, na verdade, o número do universo de casos de gripe, 34 mil casos, é uma fração, é a exceção. A maioria das pessoas vai ter várias gripes durante a vida inteira e não vai ter maiores consequências não, mas algumas pessoas vão ter casos graves e dessas algumas vão morrer. Mas gripe é uma doença extremamente comum. É comum, é uma doença em geral benigna, mas é potencialmente grave. É por isso que a gente está falando aqui de gripe. Né? Ela seria, fazendo uma analogia, não sei nem se é permitida essa analogia, mas como o vírus da AIDS, que não é ele que mata, são as consequências do que o vírus causa no corpo que mata, a gente pode dizer que a gripe não mata, mas as consequências dela seriam uma pneumonia. A gripe pode matar. Pode matar por ela própria. Quando a pessoa gripa, ela pode ter uma pneumonia primária pelo vírus da gripe. E essa é gravíssima. Essa é a principal causa de morte em gripe em todo mundo. Mas depois que ultrapassa os primeiros dias, aí você tem as complicações bacterianas. Pneumonia bacteriana, sinusite, otite. Aí depois que você tem uma gripe, você tem um estado de imunocomprometimento transitório. Sua imunidade vai ser mobilizada para aquela gripe e você está sujeito a outras infecções. Maria José Alves, de Paulista, ela diz, eu tenho leucopenia. No período de surtos de gripe, vou ao posto de saúde, mas não me permitem receber a vacina, que só é destinada a idosos e gestantes. Como tenho baixa imunidade, ela é essencial. Como devo proceder? É uma pergunta, né? As pessoas, a menina que morreu mesmo de 13 anos em São Paulo não estava no grupo de risco e nunca foi vacinada. Como é que ela não estava no grupo de risco, mas assim ela deve ter tido uma gripe grave. Está entendendo? Então não foi percebida a gravidade, porque muitas vezes esses pacientes, eles apresentam uma certa gravidade desde o início, ou mesmo que não apresente no início, vai apresentar em determinado momento a falta de ar, a insuficiência respiratória. Então certamente ela não foi atendida em tempo hábil. Agora, a leucopenia nem sempre indica baixa imunidade. Existem pessoas que têm uma leucopenia, mas sem uma repercussão. Então, precisaria ter um maior dado, realmente, se essa pessoa tem uma leucopenia por uma doença que leve essa leucopenia a uma baixa imunidade ou não. Porque aí é... Então, ela não precisa ficar assustada achando que vai obrigatoriamente pegar a gripe. Exatamente. Né? Agora, sinceramente, como houve, você falou, eu não tenho esses dados, mas baixo nível de vacinação, eu não entendo uma pessoa ir para o posto querendo se vacinar e não receber a vacina porque não está dentro do grupo de risco. Essas vacinas são perdidas, inclusive. Porque quando você abre, tem 10 doses. Então, se você não vacinar, entende? Então, isso é uma falta de bom senso, eu acho, da pessoa que está ali. Porque é lógico que o Ministério da Saúde, ele vai contemplar os grupos de risco de complicação.
Então, está certo do ponto de vista de saúde pública. Mas se as pessoas de grupo de risco não estão comparecendo e você tem aquela vacina disponível, muitas vezes aquela vacina vai ser desperdiçada, por que não vacinar uma pessoa já tem uma doença, que procurou né, o posto? É lógico, então se ela quer vacinar. Então, nos Estados Unidos, todas as pessoas acima dos 6 meses de idade podem ser vacinadas contra a gripe. Não existe contraindicação. Inclusive, no sistema privado, qualquer pessoa pode vacinar contra a gripe a partir dos 6 meses de idade, mesmo que não façam parte do grupo de risco. Vou pedir mais um minutinho a vocês, que a gente precisa fazer mais um intervalo. Você ainda pode participar do programa enviando perguntas e comentários para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, para o telefone 34236836 ou ainda para o Twitter, @opiniãope. A gente volta já. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco e hoje discutimos o tema gripes. Doutor, uma dúvida. Pessoas que têm gripes frequentes, isso quer dizer que ela tem algum problema de imunidade? E outra questão, essa quantidade de gripes muito frequente pode causar outros tipos de complicação? Olha, tem realmente pessoas que gripam mais do que as outras. Isso é um fato. Como tem pessoas que são mais susceptíveis a determinadas doenças do que outras. É uma coisa que em medicina tem um nome, chama tropismo genético. Você tem uma característica, um perfil genético que vai torná-lo virtuoso para umas coisas e defeituoso para outras. Quem tem infecções virais de repetição, gripes, especialmente, pode desenvolver complicações. Pode ter mais sinusites, pode ter mais otites, pode ter mais bronquites bacterianas. Infecções secundárias realmente são uma preocupação em todo paciente que tem gripe. Essa é uma razão pela qual existe a vacina antipneumocócica, que é dada para os idosos também, não é? Porque a pneumonia pneumocócica é uma das complicações, não é uma complicação rara, da infecção viral por influenza, por gripe. O estilo de vida tem relação com a frequência com que a pessoa pega gripe? Se a pessoa faz exercício, se come bem, se não fuma, tem alguma relação? Olha, o fumante, aí você falou, não é questão do exercício, porque a pessoa pode fazer exercício, a pessoa pode se alimentar bem e mesmo assim tem a suscetibilidade à gripe. Mas o fumo não, o fumo realmente é danoso. Então ele facilita as infecções respiratórias, porque há uma série de modificações no sistema protetor da gente respiratório exatamente pelo fumo. Há uma quebra disso. Maria das Dores, de Camaragibe, ela diz: já tive tuberculose. Se eu passar por uma gripe mal curada, a tuberculose pode voltar? Existe relação, doutor, entre tuberculose e gripe? Não, na verdade não existe relação entre tuberculose e gripe. Mas tuberculose é uma infecção que você controla, você fica bom, cicatriza e fica muito bem, mas o bacilo da tuberculose fica dentro da pessoa. E, em algum momento, se a pessoa tiver uma queda acentuada da imunidade, essa tuberculose pode ser reativada. Isso existe. Então, a melhor forma de se proteger de uma reativação de tuberculose é se manter bem, saudável. Um estilo de vida saudável protege você imunologicamente. Comer bem faz bem para a imunidade, fazer atividade física faz bem para a imunidade, ter um peso bom faz bem para a imunidade. Dormir bem faz bem para a imunidade. Então, estilo de vida tem uma relação direta com a imunidade e isso protege a saúde. Doutora, eu queria dar um pulo. Outra gripe que a gente ouviu muito falar aí nos idos de 2009 foi a gripe aviária. A senhora está falando aqui que a H1N1 e a gripe que a gente conhece como gripe comum não tem lá tantas diferenças. E a gripe aviária? Ela é semelhante também à outra ou é diferente? Não, a gripe aviária realmente tem uma letalidade maior, em torno de 50% a 60%. Ou seja, quando o indivíduo adquire essa infecção, ele geralmente complica com pneumonia viral e ainda com insuficiência e síndrome de angústia respiratória e alterações extrapulmonares também, então é muito grave. Agora, a sorte é que até hoje só foi comprovada a transmissão
entre a ave e o humano. Primeiro, a gripe aviária, como o nome está dizendo, existia entre aves, né? E essa H7N9, ela é uma nova H7N9 que foi transmitida, inclusive, para os humanos. Houve mais de 100 casos na China, né, na Ásia. Então, houve vários casos, mas, assim, não houve uma pandemia. Felizmente, porque a contaminação se dá da ave por humano e há uma alta letalidade, então é rapidamente reconhecida. Então, não tem tempo de se espalhar. O grande risco é quando essa influenza aviária vier a ser transmitida entre humanos. Então, aí vai haver uma catástrofe. Não se sabe, ninguém tem dúvida de que isso vai ocorrer. Só tem dúvida de quando isso ocorrerá. Agora, felizmente, essa influenza aviária, esse vírus, ele é extremamente sensível ao oseltamivir, ao Tamiflu. Então, é por isso que a gente tem que estar Mas por que mata tanto? Porque essas as pessoas não recebem imediatamente o Tamiflu, porque são pessoas de região rural, né? A gente tem aqui no Brasil essa gripe? Não, felizmente nunca foi diagnosticada, é mais na Ásia. Vietnã, China, então naquela região foi assim já comprovada, mas aqui ainda não chegou. A senhora falou em catástrofe. Catástrofe. Eu só me lembro do episódio que a gente sempre estuda nos livros de história da gripe espanhola, que dizimou metade da população europeia. A gente corre o risco de ter um novo surto semelhante ao da gripe espanhola, doutor? Esse é um receio, na verdade. Quando houve o vírus pandêmico em 2009, a principal referência de vírus pandêmico era o vírus da gripe chamada gripe espanhola, que matou entre 50 e 100 milhões de pessoas. Esse vírus, inclusive, ele foi reconstituído a partir de fragmentos de vários vírus em banco de dados, em pessoas que foram exumadas no Alasca. Então, e esse vírus existe. Ainda existe. Ele foi recriado através de reconstituição de uma série de fragmentos, porque esse vírus tem um interesse científico enorme. Esse vírus é muito estudado porque ninguém explica como é que a gripe espanhola conseguiu dizimar boa parte da população em 2 anos e ninguém sabe como ela desapareceu, como a gripe teve chegou um pico, e foi embora. Exatamente. Há várias teorias em relação a isso, mas como é um modelo ainda de muito impacto, de muito interesse em saúde pública, ainda é muito estudado. E essa foi a razão de reconstituir esse vírus. E essa reconstituição aconteceu quando, doutor? Há alguns anos, 2 anos, 3 anos atrás, porque o vírus pandêmico estava tomando uma proporção muito grande. O problema da pandemia de 2009 não foi bem a agressividade do vírus, foi a transmissibilidade. Ele foi um vírus que facilmente atingiu quase todo mundo. Então, gerou preocupação porque o vírus da gripe espanhola era semelhante, só que era muito mais agressivo. Ele transmitia também de pessoa para pessoa? Transmitia, era igual a qualquer outro vírus influenza. O vírus da gripe espanhola matava os soldados americanos nos campos de treinamento nos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, antes deles irem para o front. Então, isso na Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial. A gripe espanhola foi em que 1917, 1918. Quer dizer, então, morrer entre 50 e 100 milhões de pessoas hoje em dia seria um absurdo, imagine naquela época. Helder da Boa Vista, ele pergunta para Vicente: a gripe é uma doença lucrativa para a indústria farmacêutica e o governo, que não desejam encontrar uma cura, ou isso é só um clichê difundido? Olha, eu acho que é uma teoria conspiratória, né? Mas que é lucrativa, Por falar nisso, vamos falar da vitamina C, que eu acho que é uma coisa que se vende aos rodos nas farmácias e que muitas pessoas dizem que é bom para prevenir a gripe, curar a gripe. O que é que vocês acham da vitamina C? Ela é eficiente? Vitaminas, de uma forma geral, raramente vão ser prescritas pelos médicos, porque tem indicações precisas. Complexos vitamínicos, vitamina C, isso tem indicações para isso e os médicos vão prescrever pouco. Os leigos se automedicam muito, mas os médicos, em geral, prescrevem pouca vitamina.
Com relação a interesses, correu esse boato de que havia um interesse econômico e a gente nunca pode descartar isso. As pessoas fazem muita coisa por dinheiro, né? A indústria de vacinas, as vacinas, elas têm uma relação conflituosa e a vacina da gripe eu acho que é uma das vacinas que mais tem essa relação de receio e de desconfiança por parte da população, porque a eficácia dela é realmente variável. Muita gente diz, eu tomei a vacina, mas gripei, então não adiantou. Existe isso, a pessoa pode tomar a vacina, como a gente falou, e gripar. Mas a questão da pandemia de 2009, eu acho que alimentou um pouco dessa teoria conspiratória, porque, de repente, houve tomou uma proporção de medo em relação até onde iria a epidemia, que terminou não acontecendo. Eu acho que em grande parte pelas medidas tomadas. Mas... Olha, veja bem, a gente falou da gripe espanhola. Por que matou tanta gente? Porque não tinha vacina e não tinha antiviral. Entende? Então, a gente dispõe disso, então tem que usar. É a mesma coisa você dizer, não, eu não vou usar um antibiótico para curar uma pneumonia bacteriana ou uma outra doença bacteriana. Então, isso eu não acho que tenha nenhum sentido. Entende? Existem alguns casos que há uma supervalorização, não é? Principalmente em vacinação, que não tem ainda comprovação. Mas no caso da gripe, eu não vejo dessa forma, não. Agora, só voltando àquela questão da vitamina C, realmente não existe uma comprovação científica da utilidade da vitamina C, mas existe do zinco. Então, eu, como não gosto de preparado em farmácia, eu prefiro dizer, tome bastante suco, líquido, água de coco, porque a hidratação é fundamental. Então, melhora o paciente. Eu tive pacientes que tinham hipotensão postural. Quando a gente está com gripe, não é? o que a gente faz? Tem gente que toma xarope, toma injeção. Hidratar bastante, é isso que eu estou dizendo, hidratar bastante. Pode fazer suco de fruta, suco de laranja, que também, como também castanha, porque tem zinco. Não precisa ser só o preparado de farmácia, mas a hidratação é fundamental. E o zinco funciona mesmo depois que a pessoa já está gripada? Existem estudos que o zinco reduz o tempo de gripe. Agora, lógico, não são estudos consistentes, mas pelo sim, pelo não, não tem problema. Agora, em vez de comprar vitamina C com zinco, você pode fazer suco de laranja e fazer castanha, e tem várias outras, amendoim, vários alimentos que contêm o zinco em grande quantidade. E fazer uma alimentação saudável, mas bastante líquido é fundamental também para a recuperação na gripe. Remédios, nesse caso, funcionam? Ou só água? Não, bastante líquido, você faz um antiviral. E no caso da pessoa não ter indicação de antiviral, as drogas que a gente chama sintomáticas, não é? Então, você pode fazer descongestionante, você pode fazer antipirético. Quando você tem febre, você faz o antipirético, não é? Então, isso você pode fazer e deve, porque senão vai ser muito mais sofrido para o doente aquele curso daquela doença. Porque o pessoal diz, gripe, você tem que esperar, que ela passa por si só, não adianta tomar remédio. Mas aí seria isso, repouso, é um período mais sofrido, líquido, né? Eu acho, repouso, líquido. A pessoa mesmo que está gripada mesmo não vai querer ficar fazendo atividade física, não vai correr, não corre naquele dia, se resguarda um pouco para que o seu organismo também se recupere. Gladstone Francisco, ele diz, sou agente de combate às endemias e gripado ou não, tenho que realizar 25 vistorias domiciliares diariamente. Nesse caso, posso ser considerado um agente promotor da gripe na medida que tentamos controlar a dengue? Ele use máscara. Ele faça esse trabalho dele usando máscara, porque é muito importante, Vicente falou na questão das mãos, mas é muito importante a transmissão respiratória. Então, a tosse, o espirro, isso dissemina milhares de partículas virais que podem ser por aerossol, tá certo? Então, ele usando uma máscara e lavando bem as mãos, eu acho que também já evita a transmissão. Maria José, de Jardim Brasil. Uma pessoa diagnosticada com hepatite C, que ainda não começou o tratamento, pode receber a vacina para a hepatite B? Bom, acho que não tem muito a ver com gripe não, né? Pode e deve receber a vacina para hepatite B e hepatite A também, porque a última coisa que ela precisa é de mais agressão ao fígado. Então, ela provavelmente tem condições e deve receber essas duas vacinas. Tem que conversar com o médico dela sobre isso. Thelma, de Jardim São Paulo. O que fazer quando uma pessoa gripada tosse e espirra em locais públicos, desrespeitando as demais? Há campanhas de conscientização voltadas à população? Acho que isso é bem importante. Acho que muita gente não tem noção do mal que faz ao tossir, espalhando, né? Olha, sem colocar a mão você na está boca, gripado, fique em casa.
dê tempo ao seu organismo para se recuperar. Preste atenção nos sinais de alerta. E quando o patrão não deixa, doutor, o que a pessoa faz? Isso é um problema. Se você é profissional de saúde, fique em casa, pegue um atestado com seu médico. Dificilmente o patrão vai contestar um atestado que tenha consistência, que tenha uma justificativa real. Isso não pode ser contestado. E a pessoa gripada, ela não deve fazer visitas domiciliares, deve ficar em casa mesmo. Sobretudo um agente de saúde, não é para profissional de saúde, gente que visita muitas pessoas, não deve sair de casa quando estiver gripado. Eduardo Siqueira, gostaria de saber quais os locais onde podemos nos vacinar na rede particular. Em todas essas todas tem. De vacina, né? Eu não vou citar o nome, eu acho que é em torno de R$100. Qualquer pessoa de qualquer idade pode fazer. A partir dos 6 meses de idade. A partir dos 6 meses. Não tem contraindicação? Olha, veja bem, não tem assim grandes efeitos colaterais, mínimos efeitos, dor local, mas muito discreta, eritema, dor local. A vacina geralmente está bem segura, essa vacina. E é sempre injeção, né? Injeção, é injetável. Aqui no Brasil é injetável. Injetável. Inês, da Imbiribeira, fiz cirurgia de coluna há 1 ano e 7 meses, peguei uma infecção desde que saí do hospital que ainda permanece. O que devo fazer? Bom, acho que as pessoas estão confundindo a gripe com... Aí já está ampliando muito, aí precisa... Eu acho que ela deve procurar um médico, né? Um médico para fazer uma avaliação melhor. Tem uma idade avançada, Cleonice Lopes, de Rio Doce, tem uma idade avançada, por isso não consigo sair de casa para tomar a vacina. Como ninguém do posto vem aplicá-la, o que eu devo fazer? Eu acho que o ideal era o programa de saúde da família, né? Comunicar. Se ela estiver na região de um programa de saúde da família, porque aí o próprio agente de saúde vacinaria. Se ela está no grupo de risco, ela tem direito a receber essa vacina, né? Janete de Piedade, religiosamente todo mês fico gripada. É provável que eu esteja com baixa imunidade? A ingestão de álcool aos finais de semana pode agravar esse quadro? Algumas pessoas alegam que bebem, por isso não adoecem. Existe alguma relação ou isso é somente mito? Provavelmente ela não fica gripada todo mês. Não é possível ficar gripado todo mês. Então, ela deve estar confundindo com resfriado. A questão da bebida alcoólica é uma droga. E como toda droga, ela tem um impacto sobre o organismo, que vai depender do tipo de organismo, da quantidade de bebida ingerida, do estilo de vida. Se você é uma pessoa que tem um estilo de vida saudável, se alimenta bem e no fim de semana bebe em pequena quantidade, você não vai ter problemas. Mas se você não faz nada disso e bebe em grande quantidade, ingere bebida alcoólica, que é uma droga em grande quantidade, você vai ter inúmeros problemas de saúde. Bom, gente, infelizmente nosso tempo acabou. Gostaria de agradecer, acho que o programa foi muito esclarecedor. Tem muitas perguntas aqui ainda, mas a gente vai tratá-la em um próximo programa. Desejar uma boa noite para vocês e mais uma vez obrigada. Tá bom. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. Eu gostaria de agradecer também a Eliane, Inês, Jane, Fernando, foram pessoas que mandaram perguntas e infelizmente não houve tempo para a gente fazer. Agradecer pela companhia de vocês, dizer que o programa volta numa próxima ocasião. Uma boa noite e até a próxima.